Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre os sinais do TOC. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem uma companhia no vídeo de hoje, então, Summer, seja bem-vinda ao vídeo. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Para quem não conhece, é o TOC, como a gente carinhosamente chama, abreviação. E eu recebi esse pedido lá no meu Instagram também. As pessoas pediam para eu falar mais sobre transtornos psicológicos, né? Transtornos mentais, que é uma área que eu gosto muito dentro da psicologia. Eu amo estudar sobre transtornos psicológicos, sobre psicopatologia, sobre tratamento, enfim, diagnóstico, né? Eu trato muitos casos assim na clínica, então eu gostaria de trazer isso mais para vocês também, e foi um pedido que vocês me fizeram. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre alguns sinais sobre o TOC. O TOC ele é marcado por uma característica bastante específica, que são as obsessões ou as compulsões, ou ambos. E eu vou explicar para você o que significa cada um deles e como que isso se parece na vida de um sujeito que tenha o diagnóstico do TOC. Então, sobre as obsessões, eles podem ser pensamentos ou até imagens mentais ou impulsos persistentes que acometem o sujeito. E eles normalmente, eles são algo que o sujeito tá querendo, que a pessoa tá querendo evitar, né? Eles são coisas intrusivas. Então a pessoa não tá querendo pensar naquilo e vem aquele pensamento ou aquela imagem mental. E um ponto importante disso é que isso causa ansiedade ou um sofrimento para essa pessoa. E o indivíduo tenta ignorar ou até mesmo neutralizar, suprimir, né, de alguma forma esses pensamentos ou imagens ou impulsos que são essas obsessões, tá? Já as compulsões, elas são caracterizadas por rituais, sejam eles físicos, né, ou até mesmo mentais. Então, o que a gente chama de compulsões mentais que a pessoa tem. Como, por exemplo, uma coisa bastante mostrada até nos filmes, na mídia, né, mais estereotipada do TOC, é o TOC da limpeza, em relação à limpeza, à contaminação, né? Eu posso ter ali uma obsessão que se eu contrair uma doença, eu vou morrer. Então, assim, qualquer coisa, qualquer germes ali, eu posso pegar uma doença que vai ser fatal para mim, eu vou morrer, eu vou sofrer muito com aquilo. Então, eu tenho tanto medo dessa possibilidade de eu contrair uma doença, de eu ficar doente, né, que, por consequência, eu posso ter uma compulsão de tudo eu tenho que limpar. Então, se eu entro em casa, eu tenho que limpar tudo. Se eu vejo uma sujeira, uma contaminação e eu já começo a pensar que isso vai gerar ali uma infecção em mim, uma doença, né? Eu preciso limpar, eu preciso de alguma forma reagir a esse impulso, quase como se eu tivesse assim, não, eu garanto que isso não vai acontecer porque eu tô limpando tudo, então eu não vou pegar nenhuma doença. Então, você entende como isso acaba, de alguma forma, tentando consertar, bem entre aspas, né, mas tentando consertar, ou muito melhor, evitar que isso aconteça? Então, essa compulsão são rituais, eles podem ser físicos ou eles podem ser mentais, em relação aos próprios pensamentos. E aqui uma característica muito importante também é que essas compulsões, elas servem para diminuir a ansiedade ou até mesmo para evitar, né, um sofrimento. Então, indivíduos que sofrem com o TOC, que sofrem com essas compulsões, por exemplo, isso gasta tempo para eles, isso acaba afetando na vida, em relação à família, no trabalho, nos estudos, interfere em todas as áreas da vida do sujeito, porque é uma coisa que a pessoa fica pensando por muito tempo, né? Então, com essa obsessão, ou até mesmo trazendo comportamentos que tentem evitar isso, que tentem diminuir essa ansiedade. Então, é uma coisa que não é simplesmente, vem uns pensamentos intrusivos de vez em quando, de que, sei lá, uma coisa que bastante gente tem, que eu já conversei com bastante gente, até pacientes, com pessoas com TOC, sem TOC, e eu mesma já tive diversas vezes, quando eu tô dirigindo, às vezes vem uma imagem, assim, de um caminhão batendo em mim. Isso é um pensamento intrusivo. E aí, se eu tivesse TOC, por exemplo, se eu tivesse essa obsessão de, então, sempre que eu pego o carro, vem essa imagem mental, e aí o que eu faria? Talvez eu possa rezar a Ave Maria, eu posso fazer o sinal da cruz, eu posso
enfim, toda vez que eu entrar no carro eu tenho que limpar tudo, como uma forma de eu tentar evitar que isso aconteça, que a gente prevenir que isso possa acontecer, entende? Então, é uma coisa que gastaria muito tempo, que realmente me atrapalharia. Esses pensamentos de, eu tô dirigindo e às vezes vem essa imagem mental, isso não é o toque, é um pensamento intrusivo, como eu já falei no vídeo sobre você não é aquilo que você pensa. Aparecem pensamentos desagradáveis, indesejáveis na nossa cabeça, todos os dias para todo mundo. Mas quando isso toma muito tempo na minha vida, quando isso causa muito sofrimento para mim, aí sim a gente realmente precisa olhar mais a fundo, porque aí sim pode ser uma característica grande do transtorno obsessivo compulsivo. Então aqui eu quero trazer agora 4 características das obsessões quando elas são ligadas ao toque. Então, a primeira, que eu já falei, elas são intrusivas. Então, mesmo que a pessoa não esteja querendo pensar naquilo, isso aparece na cabeça dela e ela não consegue evitar. E elas também são difíceis de evitar ou até mesmo de controlar isso. Então, o segundo ponto, elas são indesejáveis. Elas são algo bem desagradável para a pessoa, elas causam medo, ansiedade. Elas se referem também a temas de perigo, né? De causar esse desconforto muito grande e elas não estão ligadas a situações prazerosas. Número 3, elas produzem resistência. Então, elas fazem com que o indivíduo queira afastar, queira neutralizar, queira, de alguma forma, se esquivar daquilo que ele está tendo essa compulsão, daquilo que ele está pensando. E aqui, uma característica bastante importante, quanto mais a pessoa tenta fazer isso, tenta se afastar, tenta evitar, tenta controlar, mais acaba causando. Então, é um movimento bastante contraproducente. E aqui eu quero que vocês lembrem de uma analogia que eu já fiz aqui no canal, em outro vídeo, falando sobre a gente tentar lutar contra os nossos pensamentos, né? Então, um exemplo que eu já dei, inclusive, para um paciente muito querido que tem toque, eu dei esse exemplo dessa analogia. Então, pensa ali numa superfície lisa, tá? Então, vem a abelhinha e ela pousa ali na mesa. Pensa uma mesa de madeira, ela pousa assim na mesa de madeira. Depois de algum tempo, ela pega e voa de novo. E isso é o que acontece, né? Então, vamos colocar a abelhinha como aí um pensamento intrusivo, né? Então, ela vem, aparece ali na nossa cabeça e ela voa de novo. Agora, pensa numa pessoa que tem o toque, né? Que tem essas obsessões. Então, pensa agora, ao invés de uma superfície lisa, dessa mesa lisa, pensa ela cheia de mel, cheia de gosma mesmo, assim, bem grudenta. Então, você pensa essa abelhinha pousando de novo. Ela não vai conseguir arquear voo de novo. Ela vai ficar presa ali e ela vai ficar lutando para tentar sair. E quanto mais ela luta, mais ela vai se pegando ali no mel, pegando ali nessa gosma. Então, você entende? Quanto mais você tenta lutar contra esse pensamento, quanto mais você tenta se esquivar dele, né, de alguma forma, mais ele tende a se prender em você. Então, por isso que uma forma que a gente trabalha com pessoas com transtorno obsessivo compulsivo é não lutar contra esses pensamentos, mas muito mais trabalhar a exposição a esses pensamentos. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o tratamento. Mas essa é a terceira característica. E o quarto ponto é que eles são egodistônicos. O que isso significa, esse palavrão aí? Que eles não só são indesejáveis, como eles vão de encontro, né? Então, eles chocam muitas vezes até mesmo com valores que a pessoa possa ter a respeito da vida dela. Então, são coisas tão indesejáveis e que causam esse medo, essa ansiedade, que são contrárias àquilo que elas acreditam para a própria vida. Vou dar um exemplo aqui. Um dos tipos de toque, eu já entro nos outros, né? É conteúdos blasfemos. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa com as minhas crenças religiosas, que eu acredito em Deus, que eu enfim, acredito no Espírito Santo, tenho o maior respeito pela Trindade, né? Acredito que a Trindade é santificada. Imagina que eu tenho pensamentos obscenos com a Trindade, que isso é, inclusive, um dos tipos de toque. Eu posso acreditar que isso vai totalmente contra a minha fé, que isso ofende aquilo que eu acredito, que isso é uma afronta, que isso é um pecado, entende? E isso choca muito com aquilo que eu acredito, mas, ao mesmo tempo, eu continuo tendo essas obsessões com a Trindade. Então, pensamentos obscenos, por exemplo, com a Trindade. Entende como isso choca mesmo, vai de
de encontro com aquilo que eu acredito. E por isso mesmo intensifica ainda mais essas obsessões, porque muito provavelmente as minhas compulsões elas também vão estar reforçando isso de alguma forma. E aqui por que eu falo que essas compulsões elas vão estar reforçando isso de alguma forma? Porque vocês entendem que essas obsessões elas causam muita ansiedade e causam esse sentimento de eu quero evitar isso a todo custo. As compulsões, elas geralmente são esses rituais, né? Então enfim, fazer sinal da cruz, eu ficar rezando Ave Maria, eu fazer alguma coisa nesse sentido, ou até em relação à limpeza. Por que eu faço isso? Na tentativa de reduzir essa ansiedade, de eu reduzir esse incômodo. Então pode ser que até quando eu tô limpando tudo, eu reduzo essa ansiedade, eu paro de ficar tão tensa em relação a isso. E o que isso acaba reforçando? Então toda vez que eu faço isso, faço essa compulsão, reduz a minha ansiedade. Mas daí isso não para, isso não previne as suas obsessões, esses pensamentos de voltarem outras vezes. Então os pensamentos voltam mais uma vez e aí a minha tendência é fazer mais compulsão, fazer mais esses rituais. E os pensamentos vêm mais uma vez e eu faço mais rituais, entende? Então isso vai intensificando o toque. Por isso que um ponto super importante, o tratamento padrão ouro, ou seja, o tratamento com mais evidências científicas, com mais estudos robustos para diminuição, para redução do toque, é justamente a exposição e a prevenção de respostas. O que isso significa? Eu expor a pessoa ao que ela tem mais medo, digamos assim, né? Então, eu tenho mais medo de ser contaminado. Então, seria colocar ali, faz ela pegar em sujeira, deixar tudo sujo por um tempo e ela não pode limpar e ela tem que ir se acostumando, digamos assim, né, desensibilizando com aquela sujeira e aí ela não pode limpar, que seria a prevenção de resposta. Então eu não deixo você limpar, posso colocar até, se for na sessão presencial, coloco sujeira na sua mão, enfim, faço você pegar em coisas sujas e você não pode limpar a mão por um tempo, não pode. Então talvez você tem até que tocar no rosto, enfim, fazer coisas nesse sentido, porque vai causar um extremo desconforto na pessoa. Então, por isso que também não é um tratamento fácil. Muitas pessoas acabam desistindo por justamente tá expondo ela aquilo que é mais desconfortável, aquilo que é mais desagradável para ela. E aí, com a prevenção de respostas, enfim, prevenindo para que essas compulsões elas não aconteçam, a gente vai desassociando o que seria tão desagradável para ela, como a limpeza, como, enfim, pensamentos obscenos, vai desassociando com essa ansiedade que causa tanto para ela. Então, quanto mais ela está exposta àquilo, menos deveria... Quanto mais exposta ela está àquilo, menos ansiedade ela deveria estar sentindo, porque ela já estaria mais acostumada. Então, a grosso modo, é assim que funciona o tratamento do toque. Então, deixa eu falar rapidamente algumas consequências dos comportamentos em relação ao toque, tá? Então, acontecem rituais compulsivos ou até mesmo compulsões mentais. Então, como eu falei, às vezes eu não vou sair limpando a casa, mas eu vou ficar pensando repetidamente naquilo, como se eu pensar tanto a respeito daquilo, talvez aquilo não aconteça. Talvez eu garanta mesmo que aquilo não vai acontecer, que aquilo não vai se tornar realidade. Outra coisa, comportamentos evitativos ou evitações, evitar ir em lugares, evitar a encontrar pessoas, evitar a sair de casa até mesmo. Ou também a neutralizações. O que seria isso? Pode ser uma tentativa ou afastamento de algum pensamento ruim ou alguma palavra ruim. Então, se eu não falar, sei lá, não falar morte, eu vou evitar todas as mortes. Eu vou evitar que a minha família morra, eu vou evitar que a minha filha morra, por exemplo. Ruminação mental, então dúvidas e necessidades de repassar fatos, cenas, detalhes em busca de ter certeza. Então, se eu ficar ruminando aquela situação, ruminando, né, toda a minha vida, eu vou garantir que eu, de fato, enfim, não tenho ali um gene de psicopata, né, bem entre aspas, mas um gene psicopata de eu querer matar todo mundo, que eu não sou um serial killer, por exemplo. Então, o argumento mental seria ficar repassando ali argumentos para se convencer de que você cometeu ou de que não cometeu uma falha ou de que não foi responsável por aquilo.
e até mesmo tentativa de obter garantias. Então, reassegurar, perguntar repetidamente para as pessoas. Uma outra característica é a hipervigilância. Então, estar permanentemente atento para os estímulos que provocam as obsessões. Então, por exemplo, as sujeiras, os objetos. Então, se o lápis, né, que tem bem aquela... eu não lembro o nome dela, mas era uma professora no Glee, que ela tem o toque, que ela precisava das coisas milimetricamente organizadas, né? Então, geralmente as pessoas falam, eu tenho muito toque com isso, quando vê uma coisa ali meio assimétrica, né? Então, isso é uma das características aqui. Mas, obviamente, quando as pessoas falam isso, a maioria das pessoas que falam, 99,9% das pessoas que falam isso, de fato, elas não têm toque, elas nem sabem o que é o toque direito. Mas a gente se refere a isso dessa organização. Outra coisa que eu quero fazer um parênteses aqui, muitas pessoas acham que quem tem toque é tudo milimetricamente organizado, né? E isso é uma mentira gigantesca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com exceção, às vezes, deste tipo do toque, né? Já vou falar um pouco mais sobre esses tipos. Mas o que pode acontecer muito, inclusive, com essas pessoas, é que elas acabam se travando, elas acabam, inclusive, tendendo a procrastinar, a não conseguir sair do lugar, porque, às vezes, ela tem essa necessidade dessa organização. Mas esse é um dos subtipos desse transtorno, tá? Então, isso não é uma característica de quem tem toque. E, por fim, a indecisão, que volta no ponto que eu acabei de falar, dessa paralisia, às vezes, de, assim, tanta indecisão, dificuldade, demora para tomar decisões, ou situações de incerteza, lentidão, atrasos, postergações. Então, às vezes, a pessoa precisa garantir que estão todas as janelas fechadas, porque, sei lá, se ela esquecer a janela aberta, pensa que vai acontecer algo de muito ruim. Então, fica checando se estão todas as portas fechadas. E aí sai. Tem até um filme muito legal que chama Toque Toque. Ele retrata alguns pacientes com diferentes tipos de toque. E aí, tem uma cena do filme, logo no comecinho do filme, que é uma moça que ela tem toque e ela precisa garantir que todas as portas estão fechadas, né, e trancadas. E aí ela vai, ela volta, ela já tá no ônibus e ela pensa, putz, será que eu deixei uma porta aberta? Será que eu tranquei mesmo? Será que eu deixei ali o fogão desligado? E ela volta e vai, e volta e vai, e acaba se atrasando para todos os compromissos. Então fica a recomendação desse filme, Toque Toque, tem, se eu não me engano, no Netflix. É bem divertidinho e aí tem um final surpreendente. Então, por fim, eu quero terminar falando sobre os 5 subtipos de toque, né? Que são, assim, se a gente pudesse categorizar em 5 categorias diferentes do toque. O primeiro seria sobre a contaminação e a limpeza, que eu já falei bastante aqui, né? Então, desde sujeira na casa, germes, ou até mesmo teve um caso que eu vi numa supervisão de uma mulher que ela não podia tocar, ela tinha obsessões em relação a agulhas, então ela não podia tocar em agulha, ela não podia tocar em coisas pontiagudas e ela achava que as coisas podiam estar contaminadas. Então, às vezes, até mesmo no banho, quando ela estava passando de shampoo, ela precisava garantir que ficava de olho aberto mesmo, por mais que escorresse shampoo no olho dela, ela precisava garantir, porque às vezes ela sentia até mesmo a textura do shampoo caindo no cabelo dela, ela remetia que podia ser sangue, que podia estar contaminado alguma coisa. Então, isso causava um extremo sofrimento para ela. E aí, as compulsões seria ficar checando tudo, ficar, enfim, tendo alguns comportamentos ali, rituais, para que ela garantisse que de fato, as coisas não estavam contaminadas. A segunda categoria seriam dúvidas e verificações. A terceira categoria seriam pensamentos repugnantes. Pode ser em relação à agressividade, em relação a ter pensamentos que você vai matar uma pessoa. Talvez, às vezes, tem pessoas que têm isso até mesmo em relação a filhos, né? O que acaba trazendo muito sofrimento, porque, assim, é o filho da pessoa, a pessoa ama esse filho, mas tem o pensamento de matando essa criança, matando essa pessoa, até mesmo matando a esposa, enfim, o cônjuge. Dentro do pensamentos repugnantes pode ter conteúdos sexuais em relação à sexualidade, então ficar pensando que você é homossexual, se você é heterossexual, né? Enfim, ter pensamentos nesse sentido, e isso causa muito sofrimento para a pessoa. E até mesmo conteúdos blasfemos, como eu já falei aqui. O quarto seria a simetria e a ordem, como eu também já dei esse exemplo. E o quinto seria a acumulação compulsiva.
Então, sabe aquelas casas, tem alguns seriados americanos, onde as pessoas têm um monte de coisa em casa, assim, tem desde cupons, tem, assim, coisas, e não importa qual que é o valor daquilo. Pode ser uma balinha ali, ou um papel de bala, pode ser um papel, pode ser o seu diploma, o que seja. São, assim, aqueles ambientes atolados de coisas que a pessoa não consegue se desfazer. Isso causa muito sofrimento para ela e, consequentemente, muito sofrimento para as pessoas que convivem com essa pessoa. Então, geralmente são pessoas que até acabam morando sozinhas, acabam, enfim, tendo muitos problemas com pessoas que moram com elas. Muitas vezes acabam acontecendo divórcios por isso, ou diversos problemas em relação à família, porque são pessoas que acumulam diversas coisas. Então, por fim, o TOC, ele é um transtorno bastante prevalente na clínica até mesmo, né? Então, estima-se que de 1,6% a 2,3% mais ou menos das pessoas na população global tem o transtorno do TOC. Então, um erro muito grande que a gente cai é achar que todo mundo tem um transtorno mental, que todo mundo tem um diagnóstico. Então, se a gente vê, ainda que seja muito, muito frequente na clínica, né, aparecer em casos de TOC, ou, enfim, alguém conhecer até uma outra pessoa, assim, em relação à população geral, ainda é uma porcentagem muito pequena. Então, a gente já cai aí, já tira um mito de que todo mundo tem um diagnóstico hoje em dia, de que todo mundo tem um transtorno mental. Então, espero que tenha ficado mais claro sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. Quero saber aqui, comenta aqui qual outro transtorno você quer que eu traga, que você quer que eu fale mais sobre, e espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se tem aí alguma pessoa que você conheça com o diagnóstico do TOC, ou aí talvez com sintomas bastante frequentes do TOC, você acha que esse vídeo pode ajudar ela, tá? Então, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. E eu quero só reiterar aquilo que eu já falei no vídeo, mas é um diagnóstico que tem tratamento, e um tratamento extremamente eficaz. Então, se você tem dúvidas sobre isso, pode colocar aqui que eu vou responder. Mas se você tem esse diagnóstico do TOC, eu recomendo que você procure um psicólogo, um profissional, né? Psicóloga, que trabalhe com a abordagem da TCC ou que trabalhe com o tratamento da exposição e prevenção de respostas, que é realmente aquilo de mais eficaz para o diagnóstico do TOC. Então, espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima semana.